Então, agora eu tô aqui. Oiê. Vamos começar com uma introdução ao Kant. Kant é um filósofo do século XVIII. A sua obra mais importante, no sentido de conhecida, é A Crítica da Razão Pura. E a gente vai entender um pouco desse pensamento já a partir do título desse livro, né? O que ele quis dizer com a crítica da razão pura. Enfim, vou resumir quase que de uma forma ridícula toda a obra dele aqui para vocês, então Kant, por favor, me perdoe, mas é a ideia de que a lógica, a objetividade não dá conta da experiência humana, né? Então, por mais que eu analise um objeto, eu nunca vou chegar à essência de tudo o que ele é. E por que que eu não vou chegar? Porque o ser humano é diferente de todos os outros seres vivos na Terra. Então é por aí que a gente vai, tá bom? Então já vou explicar isso com mais detalhes. Então a gente vai falar hoje sobre o juízo do gosto. Ah, e isso também em si é um paradoxo, né? Porque se a gente for falar como assim o juízo do gosto, como que eu vou analisar o meu gosto? Será que o meu gosto é verdadeiro? Será que ele é certo? Será que o que eu gosto, você gosta também? Vamos lá. Então, ao contrário dos outros filósofos que tentavam resolver essa questão do que é certo, do que é verdadeiro, do que é belo, do que é enfim, o jeito correto de fazer determinadas coisas a partir de um modelo, né, que eles buscavam encontrar esse modelo, para o Platão esse modelo cósmico, né, do mundo das ideias, para o Aristóteles esse modelo matemático, para os filósofos cristãos esse modelo moral, né, do que é verdade. Ele tentou demonstrar por A mais B que isso era impossível, no sentido de que não se pode explicar o belo objetivamente. Tum, tum, tum. Mais uma vez rufem os tambores, porque o belo não está no objeto. Daí vocês vão falar, como assim? Não está no objeto. Você estava falando desde o começo que todos eles só concordavam que o belo era uma propriedade do objeto. E por que que isso acontece? Porque o modelo cósmico, o modelo de tudo o que é correto, inclusive a própria natureza, não serve mais para a humanidade. Por quê? Como assim? Ai, professora, explica isso direito. Muito difícil. Calma, calma. Então, aquela frase famosa que todo mundo repete à torta direito, com certeza vocês já ouviram na vida, já falaram, né? A beleza está nos olhos de quem vê, né? Aquela história de que gosto não se discute. Será? Será que a beleza realmente está nos olhos de quem vê? E esse quem vê é um sujeito assim tão único, tão especial, tão diferentão, que só ele gosta daquilo? Será que existe esse sujeito assim tão destacado da sociedade, que é tão diferentão assim? Vamos pensar um pouco sobre isso. Deixa eu tirar a minha telinha daqui para não atrapalhar. A diferença que a gente precisa entender essencial é qual é a diferença entre conhecer algo e gostar de algo. Então, aquilo que eu já disse, né? Eu posso, ó, essa xícara, por exemplo, eu posso analisar ela de N maneiras, eu posso dizer várias coisas sobre ela, eu posso dizer que ela é de cerâmica, eu posso segurar e dizer que ela está quentinha, eu posso dizer que ela é brilhante, que ela tem um verniz, que ela tem um relevo, que tem uma textura, que ela é feita, que ela é vermelha, que ela é de cerâmica, enfim. Eu posso falar objetivamente várias coisas sobre ela, mas como que eu posso dizer, por exemplo, que a temperatura é agradável para minha mão? Posso. Eu posso dizer que ela é lisa, que ela é brilhante, que, enfim. Mas o que isso tem a ver com eu gostar ou não gostar da xícara? Mesmo ela tendo todas essas características, sendo uma xícara bonitinha, fofinha e, enfim,
né? O que isso tem a ver com o meu gosto em relação a essa xícara? Ela pode, por exemplo, me ativar memórias desagradáveis. Eu posso olhar para essa xícara e chorar. Eu posso. Essa cor, por exemplo, pode me lembrar alguma coisa da minha infância que me é traumática. Ou eu posso lembrar de uma discussão que eu tive em que eu quebrei uma xícara igual a essa. E isso tem a ver com as minhas experiências subjetivas e não com o objeto xícara, né? A xícara não tem culpa. A xícara não se importa com o que eu penso. A xícara não pensa. A xícara não, né, não tem essa relação afetiva comigo. Mas para mim, ela pode ser, além de um objeto que eu conheço objetivamente, né, a partir das suas características físicas, ela também pode ser um objeto afetivo. E isso tem a ver com a minha experiência enquanto ser humano na Terra, e não com a verdade da xícara. Faz sentido isso? Então vamos para o próximo slide. Um exemplo clássico do Kant é o exemplo da rosa branca, né? Então, é a mesma coisa que eu falei sobre a xícara. O que eu sei sobre a rosa? Eu sei que ela é branca, eu posso contar as pétalas, eu posso dizer que ela tem um perfume, eu posso dizer que ela tem uma determinada temperatura. Enfim, eu posso descrever todas as características físicas dessa rosa. Mas eu nunca vou chegar à essência total e conhecer tudo sobre ela. E mesmo que eu disseque a rosa, mesmo que eu entre dentro do átomo da rosa, que diferença isso faz na minha percepção estética, né? Se eu vou gostar dessa rosa, se eu não vou gostar dessa rosa, como que eu vou explicar isso cientificamente? Né? Eu não tenho, vocês têm que lembrar, eu não tenho mais o modelo platônico, aquele modelo caiu por terra, as pessoas não acreditam mais nessa aproximação do mundo ideal, não existe mais essa possibilidade de pensar desse jeito. Então, como que eu vou explicar a sensação que essa rosa me traz? Que pode ser boa ou pode ser ruim, mas ela é baseada na minha experiência, no meu contato com esse objeto. Ela não está nem na rosa e nem em mim. Então, quando a gente diz a beleza está nos olhos de quem vê, não. A beleza, ela seria fruto dessa experiência entre o meu olho, o meu corpo inteiro e o objeto rosa, né? Quando esses dois objetos entram em contágio, né? Quando eles se contaminam um do outro, é que existe o fenômeno belo, né? Essa junção entre objeto e sujeito que causa esse transtorno que a gente chama de fenômeno, esse acontecimento que seria o belo. O belo, então, ele é um acontecimento e ele pode ou não acontecer dependendo de N fatores, né? De como eu tô naquele dia, de se eu tô triste, se eu não tô triste. Eu tô tentando lembrar qual que foi o aluno que disse, professor, eu posso ver um pôr do sol e ficar triste. E ficar mais triste ainda porque eu não achei uma coisa que todo mundo acharia belo, para mim não é. E como que você lida com isso, né? Deixa eu tirar isso aqui, que senão eu vou ficar olhando para baixo. Acho que assim eu olho mais para vocês, né? Continuando, então. Então, essa rosa bela é um fenômeno. O fenômeno é um acontecimento. A beleza é um acontecimento. Ela não é algo sempre igual, por exemplo, né? Eu posso ouvir uma música um dia e achar ela linda, e eu posso ouvir a mesma música em outro dia e não sentir nada, porque depende também do meu estado de espírito. Aqui, deixa eu ver onde que eu vou colocar isso aqui para conseguir ler tudo isso para vocês. Aqui é uma explicação, depois vocês leem com cuidado, dessa ideia de númeno,
que fala disso, né? O númeno é o objeto em si, a coisa, né? Deixa eu ver uma outra coisa. Esse moedor de pimenta, ele é a coisa em si. Essa mesa, essa xícara, eu sou uma coisa em si, enquanto objeto. Mas ele nunca é, por mais que eu o conheça pela sua aparência, né, física, eu nunca vou chegar à essência do que é cada objeto. Eu nunca vou conhecê-lo por inteiro. Por quê? Porque eu só posso conhecê-lo pelos meus sentidos, com a ajuda dos meus sentidos. E os meus sentidos são limitados. A minha visão é diferente da visão de uma águia, por exemplo, né? É diferente. Opa! A minha percepção da textura daquele objeto depende do tamanho das minhas mãos, do meu tato, se eu sou cega ou não, né? Então, a minha percepção ela é sempre limitada aos meus sentidos, e os meus sentidos são sempre limitados. Então, eu nunca vou conseguir conhecer, por mais que eu tenha um microscópio poderoso, por mais que eu faça um raio-x, uma tomografia computadorizada daquele objeto, eu nunca vou conseguir conhecê-lo plenamente. Então, a minha única possibilidade de conhecer é através do fenômeno. E o fenômeno é quando o objeto entra em contato comigo e aí existe um resultado desse contágio, né? Desse contato, que é o que eu sinto. O que eu sinto não é o objeto. O que eu sinto é o fenômeno, né? A partir do contato que eu tenho, da experiência que eu tenho com esse determinado objeto. Certo? Deixa eu ver o que mais que está escrito aqui. Enfim, tudo isso que está aqui eu já falei. E aí ele vai tentar fazer uma espécie de caminho, assim, para determinar o que é, o que não é belo. Então ele vai escrever uma listinha, assim, uma espécie de checklist, assim, de regrinhas que determinada coisa deveria ter, ou determinado acontecimento deveria ter, para ser considerado belo. Então vamos lá. O primeiro é o juízo sobre o agradável, que tem a ver com a teoria do Aristóteles, né, daquilo que é agradável aos sentidos. Então, para o Aristóteles, tudo aquilo que agrada aos sentidos é belo. E o Kant diz, não, isso não é belo, isso é... Claro que o belo é sempre agradável, mas isso não é suficiente, né? O agradável pode ser só agradável, mas não pode ser algo assim que né, me causa um espanto ou alguma coisa maior, né? O agradável é só gostosinho, né? Aí eu coloquei aqui uma propaganda que é da meme da Lucy, I Love Lucy, era um seriado dos anos 50 nos Estados Unidos. Depois assistam esse vídeo aqui, que é bem engraçado. Ela vai experimentar uma fórmula que é tipo um fortificante, e aí ela tem que tomar uma colherada e dizer que aquilo é gostoso, só que o gosto é horrível. E ela tem que fingir que é gostoso para propaganda, né? Que ela está fazendo um comercial. Eu sempre mostro isso na aula, assistam, vocês vão dar umas risadinhas. Então, vamos aos 4 paradoxos do Kant. Então, o agradável, ele pode ser apenas agradável. Ele não quer dizer que ele é uau, assim, né? Não é aquilo que te causa uma sensação de, meu Deus, olha que coisa mais linda, né? É tipo, seria o gracioso, né? O fofinho, né? Legal, bacana, bonito. Quando a pessoa chega e te mostra aqueles PowerPoints do pôr do sol que tinha antigamente, né? Tipo, legal, bacana. Mas, então, vamos ao belo. O que seria, então, o belo? Quais seriam as condições ideais de temperatura e pressão para que algo fosse efetivamente belo para o Kant? Vamos pensar. O primeiro deles é que o juízo estético, eu tentei arrastar aqui, mas não deu, agora deu. O juízo estético é ambíguo, ou seja, ele
dá essa ideia de sensação de prazer, mas ele não é suficiente para mim. Não é, eu não consigo, diante, vocês vão entender isso a partir de uma experiência que eu tenho certeza que vocês têm com frequência, né? Diante de algo belo, eu não me satisfaço, eu não me contento com aquilo apenas para mim. Que é diferente de eu tomar banho num chuveiro quente e ficar querendo a água só para mim, né? Quando eu tô no chuveiro quente, eu não quero que ninguém divida aquela água quentinha comigo. Eu quero ficar, aquilo é agradável. Ah, eu quero ficar ali, só eu, né? Me deixe, me largue. Quando eu estou diante de algo belo, o Kant chegou a essa conclusão, eu tenho a necessidade de compartilhar, de mostrar para mais alguém que tem que testemunhar aquilo, não é possível, nossa, eu tenho que mostrar para alguém. Então, é por isso que a gente, quando está assistindo um show, a gente fica lá, né, tipo, filmando, a gente tira uma foto, a gente compartilha. Quando a gente come alguma coisa muito gostosa, a gente diz, meu Deus do céu, prova isso, sério, você tem que comer esse negócio aqui, é muito bom. É, então, esse é o primeira característica, né, que o Kant observa em relação aos fenômenos belos, que quando eu tenho uma experiência muito forte e com algo que eu considero muito belo, eu quero compartilhar isso. Não é bom que seja bom o suficiente para mim, tem que ser bom para mais alguém, né? Eu tenho que compartilhar essa experiência. E é por isso que ele diz que esse primeiro paradoxo do belo seria um universal sem conceito, ou seja, eu não sei explicar por que é sem conceito, eu não consigo explicar objetivamente por que aquilo é belo, mas eu preciso reivindicar, pedir que os outros afirmem que aquilo é belo também, para que aquilo se torne um universal, né? Então, se mais pessoas derem like, né? Quanto mais pessoas acreditarem que aquilo é belo, mais belo aquilo será, né? Faz sentido? Então, isso, né? Não basta que seja bom para mim. Isso também tem a ver com um outro conceito bacana que estava rolando nessa época do humanismo, que é como conviver em sociedade, por exemplo, né? Eu não posso fazer só aquilo que satisfaz o meu prazer. Eu não posso fazer só aquilo que é bom para mim, porque se eu fizer tudo que é bom para mim, qual é o meu limite, né? Eu tenho que respeitar o limite do outro. Aquela frase que acho que todo mundo já ouviu da mãe ou do pai, que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, aquilo que é bom para mim, para que realmente seja belo no sentido moral, não pode ser bom só para mim. Tem que ser bom para toda a sociedade. Então, se eu tenho um carro SUV gigante, caro, que custa o preço de um apartamento, e eu saio dirigindo esse carro que polui o meio ambiente, que é uma ostentação da desigualdade social, isso é belo, né? Difícil, né? Porque eu deveria estar pensando no outro, eu deveria estar pensando naquilo que é bom para todo mundo. O que é bom para todo mundo? É ter um carro econômico, é morar perto do trabalho para eu usar o mínimo possível. Que mais? É, eu não ter tanto dinheiro e outras pessoas não terem tão pouco, que essa desigualdade seja um abismo. Então, não basta para os ideais humanistas, não basta que seja bom e belo só para mim. Não adianta, o carro pode até ser bonito, claro que é agradável, mas ele é agradável só para você, é aquela coisa do chuveiro quente que eu não quero dividir com ninguém, né? Então, o belo dentro dessa construção ética e moral que se desenvolve no humanismo, ele tem que ser bom para todos. Ele tem que ser, não, pelo menos para mais gente, né? Todos, todos, todos seria essa coisa da universalidade que a gente sabe que é utópica, né? Mas mesmo assim, num plano imaginário, deveria ser bom para todos, né? Não basta que seja bom apenas para mim, certo?
Aí eu coloquei um exemplo aqui dessa vontade de compartilhar, né. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava aprendendo o que que era música de verdade, né, depois que eu parei de escutar show da Xuxa, eh, e Trem da Alegria. Sim, essas eram as minhas referências, veja que há salvação. O meu irmão mais velho começou a me apresentar, rock progressivo, enfim, umas outras coisas, e aí eu lembro dele chegar em casa com o disco do Pink Floyd e querer que eu escutasse, né, essa ideia de que: "Cara, você tem que ouvir isso". Então aqui vamos fazer uma breve pausa solene para vocês clicarem no link, pausem o vídeo agora, cliquem no link do Pink Floyd e assistam, eh, Wish You Were Here, com a letra, né. E, essa é uma música, segundo o meu irmão, que você não deve ouvir, assim, se você estiver lavando louça, sabe. Não é, é uma música para você contemplar, para você parar tudo que você está fazendo, deita no chão, fecha os olhos e só escuta. Vai por mim. Já escutou? Pronto, agora pode continuar. Vamos para o segundo paradoxo kantiano, que é o juízo do gosto ser uma necessidade subjetiva que parece objetiva. Como assim? O que que ele quis dizer com isso? Então, essa necessidade de encontrar o belo, ela não pertence ao objeto, né? Essa xícara, ela não tem nada com isso. Isso é uma necessidade minha. Eu tenho a necessidade de criar símbolos e significados para que eu justifique a minha existência no mundo. Isso não está no objeto, isso está no sujeito. O objeto não tem nada com isso, né? Aquela coisa de que o objeto era mais belo quanto mais próximo ele estivesse do cosmos. De novo, esse cosmos não existe mais. O objeto nem sabe que ele pertence ao mundo. Quem significa, quem dá lugar para as coisas, quem tem essa necessidade é o ser humano. Então, uma das grandes questões filosóficas nessa época era o que nos torna humanos, o que nos difere dos animais. Qual é a diferença entre um ser humano e um animal? Pausa para vocês pensarem nisso. Como que eles tentaram responder essa pergunta, né? Já respondo. Então aqui é um outro exemplo de música que eu escutava, nesse caso, forçadamente na adolescência, para dar esse exemplo de uma necessidade subjetiva que você quer impor ao mundo. Já deve ter acontecido com vocês, de vocês gostarem muito de um filme, de um livro, ou sei lá, seja do que for, e você querer convencer alguém que aquilo é bom. E aí você ficar meio frustrado porque aquela pessoa que era pra, tipo, chorar vendo aquele filme que você falou: "Cara, você tem que assistir esse filme porque, meu Deus, é sensacional". Aí a pessoa não dá nem bola. Daí você fica assim, tipo: "Putz, acho que agora ou eu não gosto mais do filme ou eu não gosto mais dessa pessoa". E quase sempre eu escolho não gostar mais dessa pessoa, né, porque vamos combinar, né. Então, o Rush era uma dessas bandas, cara, eu não conseguia gostar, e todo mundo me falava: "Ah, você tem que gostar, porque o baterista do Rush, porque, meu Deus do céu, porque é sensacional, e você não escutou direito, você tem que escutar mais, e daí você vai aprender a gostar". 30 anos se passaram, eu continuo não gostando, mas tem quem goste. Então isso é uma necessidade simbólica, daquele ser, daquele indivíduo, daquele sujeito que criou aquele vínculo com esse objeto. Não é uma necessidade do Rush. O Rush não precisa saber o que que eu acho, né. Eles não ligam se eu não gosto deles. Então vamos pensar nessa resposta para essa pergunta que eu coloquei para vocês, né. Qual é a necessidade do humano, a partir do humanismo, e o que é ser humano? Qual é a diferença entre o ser humano e os outros animais? Então, vários filósofos se debruçaram sobre essa mesma questão, mais ou menos ao mesmo tempo, e o Rousseau foi um dos que desenvolveu a resposta, acho que mais bonita. Eu até vou colocar depois no portal para vocês lerem o trecho do Rousseau, quando ele
descreve essa diferença entre humano e animal. E ele diz que o que muda entre nós e os humanos não é essa coisa, o ser humano é um ser racional. O ser humano, que mais, além de ser um ser racional? É evoluído. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa liberdade. E que liberdade é essa? De que liberdade ele está falando? A liberdade de se revoltar contra a nossa própria natureza. Veja que todos os outros animais na Terra, eles seguem uma espécie de software, uma espécie de programa que já vem instalado de fábrica neles. Então, se você pegar uma formiga pré-histórica e uma formiga hoje, é a mesma formiga, ela mora no mesmo lugar, ela faz as coisas do mesmo jeito, ela come o mesmo tipo de alimento, ela tem um programa e ela está condenada a viver e repetir esse mesmo programa e passar e transmitir isso para os seus descendentes que também viverão da mesma forma. Agora, se a gente pegar o ser humano, né, se a gente analisar o ser humano o pré-histórico e o ser humano hoje, né, quanta diferença. Por quê? Porque a gente não tem um programa pronto. Tudo o que a gente aprende. A gente não nasce pronto. E esse aprendizado, ele não é instintivo, ele não é o mesmo, ele é personalizado, assim, né? Cada ser vivo na Terra, humano, vai viver uma humanidade específica. Ele é irrepetível e não programável nesse sentido de instintivo, natural, né? Então, o sujeito, ele é um ser duplamente histórico. Por que duplamente histórico? Porque a gente tem a história da humanidade, né, que a gente pode observar, né, a mudança desse ser pré-histórico para se tornar, né, a gente vai estudando as civilizações, o Egito, tarará, tarará, até chegar nos dias de hoje, isso pertence à história da humanidade, mas eu também tenho a minha história individual dentro dessa história da humanidade, que é diferente para cada pessoa, né, cada pessoa viveu uma história dentro da grande história, né, por isso nós somos duplamente históricos. Então, essa liberdade de agir diferente da minha natureza e contra a minha natureza é o que nos torna humanos. Então, se eu for obedecer à minha natureza, eu, sei lá, as pessoas vão fazer o quê? Sexo no meio da rua? Não pode. Por que não pode? Porque a gente não obedece aos nossos instintos, a gente tem que obedecer a uma ética, a uma moral. E que moral é essa? Que ética é essa? Quem determina isso? Nós mesmos, né? Então, nós, enquanto sociedade, a gente cria um conjunto de regras e essas regras, daí volta naquele conceito, elas não podem ser boas só para mim, né? Se eu for um rei todo-poderoso e eu fizer tudo o que eu quero, eu vou estuprar, eu vou matar, eu vou comer toda a comida, né? Eu não posso ter todo o poder para mim. Eu preciso dividir esses poderes para que seja bom para todas as pessoas da sociedade. Então, um mundo ideal, né? Eu teria uma varinha mágica onde todos os problemas na Terra estariam resolvidos por essa ética social, né? Então toda a sociedade vai conversar e a gente vai determinar quais são as regras para que seja bom para todos, né? A minha liberdade, a tua liberdade, até onde você pode, até onde eu posso, quais são os poderes, como que a gente vai se dividir e todo mundo vai ser feliz. Plim! Resolveu? Não resolveu. Por quê? Por mais que essa ética seja muito boa em tese, e ela realmente resolva muitos dos problemas de desigualdade social, de, enfim, racismo, enfim, de opressão contra as mulheres, etc. Lindo, lindo, maravilhoso. Ele resolve o problema, porque nós somos duplamente históricos. Ele resolve um problema, que é o problema da história da humanidade, mas ele não resolve a minha existência como indivíduo. Ou seja, eu continuo sofrendo, eu continuo amando, eu continuo perdendo as pessoas que eu amo, eu continuo envelhecendo, eu continuo morrendo. Isso é um poço sem fundo
para o ser humano. Então, né, resolve em partes, mas não resolve tudo. Mas já tenta, pelo menos, dar uma organizada aí na bagunça. Deixa eu ver se eu expliquei. Acho que expliquei as coisas que estão nesse slide. Vamos seguir. Aqui eu coloco essa dica do João. Ele assiste os meus vídeos, então quem sabe ele vai lembrar dessa. Que é a discussão do Supla com a Abu Janra no Provocações. Tá ali o link do vídeo para vocês clicarem e assistirem. O vídeo tem 6 minutos, vale a pena assistir essa parte da entrevista. E aí o Supla, que é um punk todo revoltadinho de classe média alta, né? Aquela coisa, classe alta, né? Ele é rico, filho do Suplicy, da Marta Suplicy. Mas, né, se dá o luxo de ser o revoltado da sociedade, punk e tal. Falando, se eu não quiser, eu posso gostar do que eu quiser, eu sou livre. Se eu não quiser gostar de Shakespeare, eu não gosto. Se eu não quiser, eu não faço, né? Muito, piada de prédio, adolescente. E aí o Abu Janra vira para ele e fala assim, tô dando spoiler, tá, galera? Fala assim, se você não gosta de Shakespeare, a culpa é sua, não é do Shakespeare. E é engraçado, então assistam, vale a pena. Vamos ao terceiro paradoxo, lembrando que são 4, então estamos no terceiro. Então, já determinamos que o belo, qual que era o primeiro paradoxo? Não basta que seja belo apenas para mim, ele tem que ter alguma reivindicação de universalidade, ou seja, mais pessoas têm que achar que isso é belo. Já vimos que, no segundo paradoxo, o belo, ele é uma experiência subjetiva e não objetiva. E o terceiro, é lindo esse é o meu preferido, sério, que o juízo de gosto, ou seja, o belo, deve ser baseado num prazer desinteressado e livre. O que isso quer dizer? Por exemplo, por mais que seja legal que um Uber me leve onde eu quiser, ele não está fazendo porque ele gosta de mim ou porque ele é legal, ele está fazendo por dinheiro. Então, isso não é desinteressado, há um interesse por trás. Se eu sou legal com você porque eu quero a sua herança, então eu estou fazendo isso por interesse e não porque eu sou legal, né? Então, a experiência bela, seja um belo moral ou um belo artístico, deve ser livre de interesse. Se eu olho para uma paisagem e eu penso, aqui eu vou construir um resort, vou ganhar muito dinheiro, então eu não estou achando belo só, eu estou pensando em como que eu vou ganhar dinheiro com aquele lugar. E aí, aquela beleza que seria originalmente pura, ela se contamina, ela fica suja, então ela não é mais bela. Então, eu preciso que haja um desinteresse, não posso ter segundas intenções, eu tenho que simplesmente contemplar aquilo desinteressadamente. Vou dar um exemplo, o pôr do sol, eu não posso pegar o pôr do sol, eu não posso vender o pôr do sol. A única coisa que eu posso fazer é olhar o pôr do sol, né? E no máximo eu vou conseguir tirar uma foto com o celular e postar no Instagram. Mais que isso eu não posso. Então, o pôr do sol é belo, segundo esse paradoxo? Sim, porque ele é uma beleza livre e desinteressada. Eu não tenho como fazer nada além de contemplar aquela beleza. Que mais? Aí aqui tem um vídeo que é um youtuber mais famosinho que eu, e ele vai tentar explicar esses paradoxos, então assistam também, cliquem ali no link depois e assistam o vídeo desse cara que explica esses paradoxos de um jeito que talvez seja melhor do que o meu. Vai saber, vocês só vão saber quando vocês assistirem. Aqui no vídeo que vocês estão assistindo, vocês vão dizer, professora, eu não consigo clicar no vídeo, mas calma, os slides vão estar lá no portal e vocês vão conseguir clicar bonitinho, beleza? E o quarto e último paradoxo, tá acabando, é o seguinte: a satisfação determinada pelo juízo do gosto é uma finalidade sem fim. Esse é o meu segundo preferido, também gosto muito desse.
Ou seja, a beleza é inútil, ela não pode ter uma função prática, porque se eu acho essa caneca bela porque ela tem a quantidade certa de líquido, então ela não é mais bela, ela é funcional. Não é mais uma contemplação desinteressada também, né? Tem um vídeo que eu já vou mostrar para vocês que fala isso, que eu vou dizer, deem um pause e assistam e voltem aqui. Mas vou dar alguns exemplos. Assim, se eu digo que uma máquina é bela, eu tenho vista em seu fim, ou seja, a beleza dela está naquilo que ela produz e não nela mesma. Por exemplo, o meu valor para a universidade não está em mim. Isso é um pouco triste se a gente for pensar, tá? Enquanto os alunos pagam a mensalidade porque eu estou lá, né? Então eles colocam lá, sei lá, professora, doutora, formada em não sei o que lá, e atraem X alunos. Então o meu valor não está em mim, está na minha capacidade de atrair X alunos. Então eu sou útil. E essa utilidade, segundo Kant, diminuiria o meu valor em si, o meu valor em mim mesma, que não deveria ser na minha utilidade que está fora de mim, que é a quantidade de alunos que eu consigo ter, por exemplo. Um outro exemplo, sei lá, a máquina de lavar. O fim dela é quanta roupa ela lava, ela não é bela em si, é na utilidade que ela tem. Um outro exemplo, o ginásio serve para quê? Serve para eu ir para o ginásio, agora nem existe mais, agora é fundamental, serve para ir para o ensino médio. Para que serve o ensino médio? Para ir para a faculdade. Para que serve a faculdade? Para eu conseguir trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Para que serve ganhar dinheiro? Para eu conseguir comprar coisas. Então, enfim, todas as coisas que são úteis, que têm uma finalidade fora de si, fora da experiência em si, não seriam potencialmente belas. O belo tem que ser uma experiência sem fins lucrativos, assim, né? Sem um objetivo externo a ele. Então, para que serve escutar uma música? Qual é o objetivo disso? Qual é a finalidade prática de você escutar uma música? Nenhuma. É inútil. Se é inútil, então tem mais chance de ser belo. Coloquei mais exemplos aqui para vocês. Aqui, o trem é belo porque ele me leva de lá para cá, né? Ele não é belo em si. Então aqui coloquei alguns para ficar mais fácil. Então, o fim seria o objetivo prático e a finalidade, a experiência subjetiva. Então, quando ele diz que o belo é uma finalidade sem fim, quer dizer que é uma experiência que não tem objetivo prático, que a finalidade é a experiência em si, que ela deveria se encerrar nela mesma, né? Por que as pessoas fazem sexo tirando a procriação? Para nada, né? Ela só serve para, é uma atividade que só serve para ela mesma, não serve para mais ninguém. Para que serve a arte, então? O prazer, o amor, o futebol, comer alguma coisa gostosa, estar junto com as pessoas que a gente ama. Qual é o objetivo prático disso tudo? Se for verdadeiramente belo, o objetivo é nenhum, né? Ele é um prazer desinteressado e livre. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar, qual seria o sentido da vida sem todas essas coisas sem objetivo, né? Como seria a vida se ela fosse pura e simplesmente utilitária, né? Se eu acordasse de manhã para apertar parafuso e esse é o meu objetivo, é o meu lugar no mundo e é para isso que eu sirvo. E quanto mais parafuso eu apertar, o que vai acontecer? Né? Eu vou morrer, eu vou ter apertado X parafusos e é isso. Então, o sentido da vida nessa visão humanista, ele é um sentido inventado por mim mesma como sujeito, que crio significados a partir das experiências que eu acumulo. Então, o significado ele não está na coisa que eu vivi, ele está naquilo que eu criei a partir dessa experiência, no significado, no sentido que eu coloquei naquela coisa. Sou eu, enquanto sujeito, que coloco a beleza nas coisas. A beleza não está no pôr do sol, mas na experiência que eu construo ao contemplá-lo.
O sentido não está na música, mas no parar para ouvir ou compartilhar com alguém aquela experiência, certo? Que mais? A felicidade é inútil. Esse vídeo eu adoro. Vocês têm que assistir, do Clóvis Barros de Filho. Clóvis de Barros Filho. Ele fala isso, né? Se alguém te diz que você é inútil, você já deve ter sido xingado de inútil alguma vez na vida por alguém, veja como um elogio. Quer dizer que a sua função é sem fim. Olha só, você não tem uma finalidade prática. Então, você é belo. Se alguém te xingar de inútil, fique feliz. Né? É isso que ele fala, só que ele fala isso de um jeito muito engraçado, que eu não consigo reproduzir aqui. Então assistam ali, cliquem ali e assistam. Para terminar, eu vou explicar mais 2 conceitos que aí não tem mais, é mais uma espécie de anexo no PDF dos 4 paradoxos que eu já expliquei, que é a diferença entre beleza livre e beleza aderente, mas tem a ver um pouco com essa questão da finalidade. Quando uma paisagem, por exemplo, é figurativa, numa pintura, ele diz que essa beleza é aderente. Então, por exemplo, aqui atrás tem um quadro, vocês conseguem ver, são 2 pessoinhas com um guarda-chuva. Quando eu olho para um quadro abstrato, eu não consigo identificar exatamente o que está ali, porque é um monte de tinta, né? Isso seria o que ele chama de beleza livre, não figurativa. Aqui eu dei 2 exemplos. Então, aqui eu tenho uma coisa intermediária, que seria uma pintura impressionista do Monet, do século XIX, que é um pôr do sol. Ou um nascer do sol, acho que é um nascer do sol. Eu ainda, por mais que ele faça esse exercício das tintas e tal, eu ainda consigo perceber que é um pôr do sol. Então, eu não consigo descolar a beleza das cores e a harmonia pura e simplesmente a partir de uma contemplação livre, porque eu sempre vou estar presa, o meu olhar vai estar preso à ideia de, mas é um pôr do sol, né? Eu sempre vou estar tentando enxergar o que é aquilo. Então, isso seria uma beleza aderente. Não quer dizer que não seja belo, ele só é menos livre, né? Porque ele está preso à ideia do modelo, né? O que seria o pôr do sol verdadeiro, né? Enquanto que as formas puras na arte abstrata seriam um tipo de beleza livre. Então eu só consigo olhar a composição, as formas, as cores. Esse aqui é um quadro do Kandinsky. E tá, você não diz, professora, mas eu acho esse mais bonito. Se você acha esse mais bonito, porque você está preso ao pôr do sol, que é belo em si, né? E aqui não, aqui você teria que contemplar de uma maneira mais livre as formas e como elas se deslocam, como que o teu olhar percebe, porque não é figurativo, você não tem como entender isso de outra maneira. E para finalizar, chegamos ao fim. Talvez, é bem possível que essa aula deixe vocês com a cabeça meio doendo, assim, porque são muitos conceitos. Eu vou deixar para vocês um trechinho do Aprender a Viver, do Luc Ferry, que eu li hoje para ajudar nesse conceito de liberdade, e o textinho do Rousseau também, para vocês lerem, sobre o que é a diferença entre o humano e o animal. E recomendo que vocês leiam o Suassuna, aquele livro que a gente começou a ler até a página 58, agora leiam até a página 78, então são mais 20 pagininhas aí para vocês lerem. Vou deixar algumas perguntinhas na aula para vocês fazerem uma espécie de checklist, se vocês entenderam tudo. E é isso, nos vemos até semana que vem. Tchau, pessoal!